muito. Era uma área que eu já gostava muito, só que eu não tinha domínio nem conhecimento. E ter esses dois foi, nossa, cada dia, né, cada aula eu aprendo mais. E aí eu tenho um paciente que ele é comigo de quinzenal, e aí eu vou aproveitando e vou já aplicando, e eu percebi que a minha relação com ele também melhorou muito. Muito, muito. Ele mesmo fala, nossa, eu tinha até medo tal, de Nutri. E ele fala, agora, né, é tranquilo pra mim. Muito. Eu acho que na graduação a gente aprende muito o caminho das pedras, é óbvio, né? A gente aprende a fazer 1 mais 1 é 2 e assim vai nesse caminho. Só que, querendo ou não, as coisas vão mudando, né? E é muito diferente, porque na graduação a gente aprende a fazer o cálculo da dieta, tudo certinho, falar, olha, come isso, come aquilo, tem que comer isso, tem que comer tanto disso. E aí vem tipo, dessa forma toda desconstruída, óbvio que ainda visando a saúde do paciente, só que ele visa não só a saúde quando você vai puxar nutrientes, mas visa também a saúde mental dele. Eu acho isso, querendo ou não, na faculdade a gente foca um pouquinho mais em outras coisas. A gente acaba esquecendo que ele é um ser humano, que ele tem sentimentos, que ele tem uma história. Então é bem diferente. Muito mais gostoso, muito mais gostoso. Porque você não tá ali como a vilã que vai sair tirando tudo do paciente, né? Eles já chegam até com medo, assim, falam, olha que eu preciso tanto. E aí é muito bom, assim, é uma conversa, né? Você cria um laço com o paciente muito melhor, assim, né? E ele também cria uma confiança em saber que, nossa, eu não preciso mentir aqui, porque tá tudo bem se eu comi isso hoje. Até que é mais efetivo que a forma tradicional. Óbvio que a forma tradicional, ela pode dar, né? Muitos utilizam ainda, só que não é em todo mundo. Tem que ser paciente que é muito focado, que é um paciente que já não faz mais questão de muita coisa. Só que isso não é nem 50% da população, né? Muitas vezes a pessoa chega ali no consultório, você dá um cardápio todo calculado, bonitinho, e ela não vai seguir, até porque imagina, você ir num restaurante fazendo isso lá, só um momentinho que eu preciso pesar para saber quanto tem aqui. E não é assim. Então acho que fica mais efetivo, é muito mais efetivo e dá muito mais certo, porque a pessoa também, com o tempo, ela vai aprendendo a se conhecer e conhecer sua fome também, né? Olha e fala, nossa, tô com tanta vontade disso, mas eu acho que só um pedacinho já me sacia. Mas antes, eu comecei atendendo da forma que eu aprendi na graduação. Então, eu já gostava dessa área, então algumas coisinhas eu já puxava, de tentar conversar com o paciente, de mostrar que tá tudo bem, né? Tentar até calcular mesmo, porque como eu fazia cálculo, tentar calcular o docinho que ele falava que comia todo dia, para pelo menos ter ali, né, na dieta. Mas daí, hoje em dia, eu falando para o paciente também, né, sem ter ali, não, tem que fazer isso, tem que comer isso, e você conversando com o paciente é muito melhor. Você se sente também, porque não vem aquele peso todo, nossa, eu tenho que saber tudo que o paciente me perguntar, eu vou precisar saber tudo que ele me falar, todos os nutrientes existentes em todos os alimentos. E hoje não, hoje eu me sinto mais confiante mesmo em falar e conversar com o paciente, porque se torna realmente uma troca, né, um diálogo, da forma que ela conduz o curso e está conduzindo, porque ela mostra, é aquele negócio, né, você tem que saber com você para você passar para alguém, ou pelo menos ter a confiança para poder passar. E aí ela vai ensinando a gente não só passar para o paciente, mas também colocar isso, né, assim, pensar, pegar algumas situações e pensar. E eu acho isso muito interessante, é uma didática leve, né? Nesse momento eu acho que é muito, porque você fala, nossa, já tá chegando quinta-feira, eu tenho aula hoje. Ela é uma pessoa que tem muito conhecimento na área, então ela, né, não é uma pessoa que simplesmente surgiu e falou, é isso e pronto, acabou. Não, ela traz uma bagagem, até é o que ela sempre fala com a gente, né, com a gente. Também ter a intuição do paciente que está ali na sua frente, né? Ela dá o caminho, mas você tem que também saber, né, e ver qual que é o paciente que você tem ali, e você também ir criando os seus métodos, vendo com você o que funciona e o que não funciona,
Mas quando você pega alguém que também já sabe, já passou, fala, olha, eu testei, não deu muito certo, é muito importante também, porque ela dá ali, ó, tenho todos aqui. Esse aqui eu já testei, melhor, mais fácil, super tranquilo. Eu acho que, né, se você só prestar atenção na aula, você já consegue absorver muita coisa. E aí o que realmente você fica ainda nas dúvidas dos detalhes, o conteúdo fica bem completo, um pouquinho mais explicativo. Eu sou uma pessoa que realmente prefiro prestar atenção na aula, escrever tudo e depois se eu ficar com uma dúvida eu vou lá no conteúdo. Mas eu acho que ou você é uma pessoa que, né, não consegue puxar tanto da aula, mas eu acho que o conteúdo está bem completo. Olha, a última quinta-feira a gente teve a meditação do chocolate. E aí é muito legal porque você meio que põe em prática tudo que você aprende. Óbvio, você aprende a comer intuitivo, você aprende mágico, mas quando você faz essa prática, você mostra pro paciente, olha, você comendo com atenção, você percebe que, tipo, tem um certo ponto que as coisas não se tornam mais tão gostosas. Então eu acho que foi, assim, bem legal, porque você só falar pro paciente, ele vai olhar pra sua cara e falar, tá, e eu, né, uma prática até que eu tenho um retorno semana que vem com o meu paciente, ele é super chocolatra, eu já falei pra ele, olha, compra um chocolate, a gente vai fazer um exercício, porque realmente, eu acho que é um momento que o paciente também aprende a comer, porque hoje em dia a gente aprendeu a engolir, né? Agora a gente conseguiu estar mais tempo em casa, a fazer mais refeições em casa, mas na correria a gente aprendeu a engolir, e aí o que é sabor, o que é textura, nada mais, né? A gente não sabe mais disso. E por não deter o conhecimento ou não saber como aplicar, eu acabava não aplicando para meus pacientes. Óbvio que quando eles chegavam, é porque eu sou viciado nisso, viciado naquilo, eu tentava conversar e falava, não, tá tudo bem, né? A gente vai trabalhar isso. Mas não era uma forma que eu aplicava. E quando veio, né, eu ter esse conhecimento, ter essa forma, ter esse caminho das pedras de como fazer, nossa, virou a chavinha, assim, falou, é isso. E é isso, e agora eu acho que eu me sinto um pouco mais preparada, mais pronta pra fazer. E eu acho que mudou muito, assim, até o meu jeito de ver as coisas, né, na relação profissional. E aí, quando veio o curso, eu falei, não, os pacientes precisam saber disso, que tá tudo bem, eu não tô aqui pra julgar, né? Eu tô aqui pra ajudar. E aí eu acho que eu vejo muito assim, que eu acho que dieta restritiva hoje em dia faz muito mal, e não óbvio, tem 10 milhões de confirmações que fazem mal pro corpo e tudo mais, pra saúde, mas eu acho que afeta muito mais a saúde mental da pessoa. E eu acho que quando a gente chega nesse ponto de afetar a cabeça, não adianta mais. É um trabalho muito mais complicado você mudar aquela cabeça, aquele jeito de ver. Então, ver as pessoas com a história também que elas têm, né? Hoje em dia, gosto muito de polenta, mas era uma coisa que o meu avô fazia, polenta e café, né? Sempre tinha polenta e café na casa dele. Então, assim, se eu chegasse em alguém e falasse, olha, eu como polenta, e a pessoa falar, não, você não pode comer polenta, e eu falar, bom, tchau, obrigada, porque eu vou comer minha polenta. E aí você chega numa pessoa que fala, olha, eu como polenta, sério, que legal, me conta mais, tem alguma história por trás dessa polenta? Por que você gosta de comer polenta? Que dias você come polenta? Então eu acho que mudou muito, assim, né, ter essa também não julgamento de quando o paciente chega para você e fala, olha, eu como isso, isso e isso. E tentar entender o porquê que ele come isso, de que forma você pode ajudar ele com isso. Hoje até mandei mensagem para ela, porque um casal me procurou, só que eles me procuraram com um objetivo muito focado, que eles vão casar em novembro. Então, assim, ela quer emagrecer e ele quer ganhar massa. Eu falei, ai meu Deus, como que eu ajudo uma dieta não prescritiva, né? E fazer isso. E aí eu mandei mensagem hoje pra ela, assim, não, já te ajudo, peraí que eu vou te mandar um áudio e tal. Então ela foi muito também prestativa.
Eu acho que prestativa também é uma palavra que se encaixa bastante. O curso, ele realmente foi uma chavinha que virou. Seria, acho que uma chave mesmo. Pega e dá uma virada, assim, no modo de ver e também o conhecimento todo que traz. E confiança, que ele também te dá uma confiança de você poder atuar usando ele, tudo que está sendo mostrado e ensinado. Eu acho que a Ana de antes era aquela que seguia o que foi ensinado na graduação, chegava no paciente, falava, olha, você vai comer isso, você vai comer aquilo, e você não pode sair disso, porque senão você não vai chegar no seu objetivo. E aí eu acho que a Ana, né, depois, não, tudo bem, vamos fazer assim, seu objetivo é esse, mas vamos trilhar esse caminho e durante esse caminho nós vamos agregando coisas que vai chegar como se fosse uma escadinha mesmo. Eu acho que você sai do caminho das pedras com o paciente, ó, eu tô te dando o cardápio, você vai seguir e aí você vai chegar no seu objetivo. E você passa por uma escada. Olha, no primeiro degrau a gente vai fazer assim, e aí depois, conforme a gente vai subir no segundo, até você chegar no seu objetivo. Eu acho que mudou bastante. Mas hoje, quando eu vou comer alguma coisa, é muito diferente o jeito que eu vou comer, assim. Às vezes, antes, minha mãe, quando ela tá em casa, ela gosta muito de mimar. Então ela fala, olha, trouxe isso pra você. Olha, come isso. E aí hoje, tipo, ela fala, quer comer alguma coisa? Eu olho e falo, eu não tô com fome, eu não quero comer. E aí foi também de eu me olhar pra dentro e entender também a minha fome. E entender o que o meu corpo, tipo, ele tem as necessidades dele. Então, às vezes eu falo, eu tô com uma sede, mas eu não tô com sede de água. E tudo bem eu ir lá e tomar alguma outra coisa que não seja água. Ou, eu tô com fome hoje, mas a minha fome hoje é de pizza. E entender que a minha fome é de pizza, mas não é de uma pizza inteira. Que se eu comer 2 pedaços, eu já tá super de boa, super saciada. E matei a minha fome de pizza. Então é uma coisa que eu também comecei a praticar, né? E foi muito bom. Entender o meu corpo e eu falo que, nossa, mudou bastante, assim. Você pega um amor que transborda, e eu acho que esse transbordar mostra muito pro paciente. E ele embarca nessa com você tranquilo, porque ele começa a ter confiança do jeito que você passa isso pra ele. Porque se você não confia, querendo ou não, você vai pegar um diário alimentar, por exemplo, você vai olhar pra cara do paciente e vai falar, tipo, que isso? E quando você realmente entende, vive, você fala, não, tá tudo bem. Igual esse meu paciente, eu comecei a aplicar o diário, né? Ele fala, teve um dia que em casa foi meio atípico, eu falei, não tem problema, era um sábado à noite você comendo pizza. O que tem de anormal aqui? Não tem nada de anormal, né? E ele olha assim pra sua cara assustado, tipo, oi? E aí ele vai pegando confiança também em falar a verdade. Olha, eu comi sim, e foi assim. E ainda perguntei, tava gostosa? Era do quê? Teve uma paciente que a gente precisou usar metas com ela, porque não ia funcionar. E ela falava, mas como assim? Eu vou passar só meta pra ela. Eu falava, calma, tá? Não precisa se desesperar. E aí hoje eu conversando com ela, ela fala, meu, é verdade. A gente pega uma vivência também, né, de clínica, e a gente vê que quando o paciente volta, às vezes ele já volta desmotivado, ou ele nem volta, porque não foi aquilo que ele esperava, né? Não foi tão fácil seguir uma dietinha calculada, bonitinha, que ele tem que pôr só 3 colheres, só que a minha colher é diferente da colher dele, se ele não pesar, vai dar tudo errado. Então, tipo,